Amém. Muito bom, muito bom. Eu gosto de ouvi-los, ouvir eles a conversarem, eles a correrem, eles a chorarem. Isso é muito bom, isso é um bom sinal. Glória a Deus. Nosso culto hoje está sendo assim um pouco diferente daquilo que nós temos o costume de fazer, mas isso é bom, isso é muito bom também, né? Ter algo assim um pouco diferenciado. Espero que para frente nós possamos ter outras peças de teatro também, de apresentações, não só nesses contextos de festas, mas também em outros contextos, que é uma forma também muito boa para poder compreender a mensagem do Evangelho. Amém? E Deus está nos preparando e nos levando para lá. Artistas a gente viu que não falta aqui nessa igreja, né? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, ou ligá-la, ou acompanhar conosco aqui a leitura de Isaías capítulo 9, versículo 1 a 7. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Nos últimos, tornara glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e a luz que viviam na região, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exulta quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? Põe sua cabeça por um instante, vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pai, nós louvamos o Senhor nesta manhã, e agora, Senhor, que nós vamos ouvir a Tua palavra, que sejamos inspirados, Senhor, através dela. Que nesta manhã a Tua palavra fale no nosso coração o verdadeiro significado da vinda de Jesus Cristo aqui. E sabemos que Ele morreu, ressuscitou, mas hoje, como promessa dEle, Ele está conosco neste lugar. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos, vocês que já costumam estudar a palavra de Deus, sabem muito bem que o livro de Isaías é um livro profético, né? Isaías era um profeta, mesmo para aqueles mais estudiosos, sabe que na classificação dos profetas, ele é considerado um dos profetas maiores. E embora as suas profecias, algumas já têm cumprido, e umas de duplo cumprimento, né, de profecias de duplo significado, que algumas ainda falta alguma coisa ainda para acontecer, mas em específico neste lugar, em específico nesta profecia, era o anúncio da vinda do Messias. E essa semana eu estava preparando, orando sobre esse texto e pensando naquilo que Deus poderia colocar no meu coração para poder falar com vocês nessa manhã. Então veio no meu coração uma coisa sobre expectativa, né? E por isso mesmo que o tema da mensagem é O Rei Chegou. E imagine vocês, né? Aí, por aquilo que você conhece,
de história que você já leu ou que você viu, e até mesmo às vezes em algumas coisas que nós já assistimos, né? Em filmes baseados em fatos reais, ou filmes contando algum tipo de história do passado, nós vemos muito bem e sabemos muito bem a expectativa que era criada no coração das pessoas, ou de uma determinada região, quando se anunciava que o rei iria ali fazer uma visita. Não é assim? Principalmente aqui os irmãos, né, de nacionalidade portuguesa, né, que tem a história baseada em reinados em muitos e muitos séculos, conhece muito bem como se era preparado um determinado lugar para a chegada de um rei, para a visita de um rei. Não é assim? Todos nós conhecemos um pouco da história. Então, aquilo, quando se era anunciado que ia chegar o rei, com certeza as ruas não poderiam ficar da mesma forma que estavam, né? As fachadas das casas não poderiam ficar do mesmo jeito que estava. A casa onde se ia receber essa majestade, imagine como não ia ser essa casa. Então sabemos que a casa ia ser adornada, a cidade ia ser preparada, tudo ia ser preparado para com a dignidade da pessoa que ia vir, do rei que ia chegar. Embora podemos comparar muito bem aqui essa parte histórica com aquilo que nós conhecemos de realidade, que os livros históricos nos mostram, nós sabemos que Isaías profetizou isso muitos e muitos anos antes de Jesus nascer. E havia também a expectativa, principalmente, daquele povo que nós chamamos hebreus ou judeus, como queiram, havia uma expectativa muito grande da parte deles para receber este rei. Havia essa expectativa no coração de receber o rei. E eles já tinham em sua história esse currículo de viver sobre reinados. O povo de Israel, o povo judeu, tinha já no seu currículo de história vivido isso de reis, que começou, como todos nós sabemos, com o reinado de Saul. Depois de Saul veio Davi, depois de Davi veio quem depois? Salomão, e depois de Salomão aí muitos reis, rei de Israel dividido em dois, reis de Samaria, rei de Judá, rei do reino norte, rei do reino sul. Então eles já estavam acostumados com isso, com o rei, e dentro da sua história eles sabiam como tratar um rei, eles sabiam como esperar um rei. Mas a história aqui, né, a expectativa fora montada toda para receber um rei terreno. A expectativa toda fora montada, a expectativa que estava no coração de todos, era para receber um rei que vinha com púlpitos e circunstâncias, não é isso que fala? Né, que vinha todo, né, com a sua, não só a sua majestade, os seus cavaleiros, os seus súditos, os seus seguranças, a sua riqueza, que esse rei fosse levantado e esse rei fizesse a diferença, principalmente para libertar o povo judeu que estava subjugado sob o império. Então a ideia deles vai chegar um rei e vai nos libertar disso. Mas a ideia de Deus nunca foi essa. A ideia de Deus nunca foi de intermediar governos humanos. A ideia de Deus nunca foi essa. A ideia de Deus foi de vir implementar o seu reino na terra. Essa é a ideia de Deus. E para para ele chegar e colocar o seu reino na terra, e implantar o seu reino na terra, é lógico, precisava de um rei. Precisava de um rei para poder reinar. Mas, quando nós olhamos a palavra de Deus, e de um Deus, que a sua essência é amor, é lógico que esse rei não ia vir para fazer guerras. Consegue entender? Se a essência desse Deus é amor, ele não vinha cá para fazer guerras. Ele não vinha cá para fazer um tipo de guerra para poder destruir impérios, destruir governos. A ideia não era essa. Porque a ideia deste rei não era para resgatar aquilo que nós chamamos de material,
Mas a ideia deste reino, e a ideia deste rei, era para resgatar as vidas do império das trevas e transportá-las para o reino do seu amor. Esta era a ideia deste reino. Então, no texto de Isaías, Isaías anuncia isto. Mas as pessoas estavam à espera de um rei, mas um rei na terra, para resolver o problema da terra. Mas deixa eu te falar, a vinda de Jesus na terra não foi para resolver o seu problema da terra, veio para resolver o seu problema de eternidade. Esta é a ideia de Jesus vir à terra, esta é a ideia deste rei vir à terra. Se Jesus vier só para resolver nossos problemas da terra, e o apóstolo Paulo diz isso mesmo, se a nossa esperança é só neste mundo, na vida deste mundo, nós somos os mais miseráveis que existem. Porque a maior riqueza deste mundo se torna mísera se ela não estiver, se a pessoa que for o rico não estiver Deus na vida. E o maior pobre deste mundo, o maior miserável deste mundo em termos financeiros, ele pode ser o maior rico da terra se ele tiver Jesus. Então a ideia de Jesus vir, ainda para muitas pessoas, ela continua uma confusão, porque ele quer que Jesus resolva o problema dele na terra. Ele quer que Jesus resolva os problemas dele financeiros, ele quer que Jesus resolva o problema dele de saúde, ele quer que resolva os problemas da casa dele, todos esses problemas que faz parte aqui do contexto terreno. Jesus pode resolver esses problemas? Pode, ele tem poder para isso. Mas o essencial é ele resolver o seu problema interior. O essencial é resolver o seu problema da sua vida espiritual, para que você tenha direito de ser rico, mas rico da graça que vai te levar à eternidade com Cristo no céu. Esse é o essencial. Então o rei chegou, como nós vimos aqui exemplificado na peça que você acabou de ouvir. O rei chegou, mas passou por despercebido, porque ele não veio do jeito que todos esperavam. E se alguém dissesse aquele dia, em alto e bom som, saísse um arauto pela cidade de Belém, dizendo assim: olha, o rei chegou, o rei nasceu, o libertador nasceu. Alguém perguntaria para ele, onde? Ele disse, na estrebaria. Ele disse, não pode ser. Esse pode ser qualquer rei, menos o que nós estamos esperando. Sabe, muitas das vezes, nós também estamos em espera de coisas, da mesma forma que aquelas pessoas esperavam esse rei. Eles estavam à espera de tantas coisas que poderiam ser visíveis. Um berço de ouro, um grande palácio, uma grande carruagem, uma grande festa. Mas não foi isso que aconteceu. Porque Deus não queria tratar com as coisas visíveis, mas Deus queria tratar com as coisas que faz sentido, que é a essência. A lição da essência de amor que acaba de chegar, não houve lugar para essa essência de amor. E de certa forma, essa essência do amor foi tratada de uma maneira muito rude. Sabe, eu acho que, convenhamos, eu acho que nenhum de nós que estamos aqui nessa sala, eu falo isso talvez com 99% de acerto, nenhum de nós, por mais rude que seja aqui nessa sala, não daríamos auxílio uma pessoa que está prestes a dar luz em um aeroporto, numa rodoviária, numa rua. Qualquer um de nós que estávamos aqui daríamos auxílio. Eu tenho quase certeza disso. 99% daríamos auxílio. Nós íamos nos compadecer. Mas parece que aqueles dias estavam todos voltados para os seus próprios corações, para os seus próprios confortos, para as suas próprias esperanças. E deixaram passar, perderam a oportunidade de receber o rei.
porque o rei não veio como todos esperavam que viesse. E não só isso, a palavra diz aqui que nós vimos que ele era a luz que essas pessoas precisavam. Essas pessoas estavam entenebrecidas de umas trevas que eles não conseguiram deixar exalar nem um pingo de sentimento, de amor, de caridade, de cuidado. As trevas eram tantas que cegou essas pessoas. Simplesmente disseram não, ninguém foi ver porquê, como estava, nem nada disso. Não, nós temos apenas esse lugar. Eu não quero trazer aqui nenhuma justiça de culpa para essas pessoas. Não é nada disso que eu quero trazer, só estou aqui mostrando a realidade, a história como é. Porque essa história se repete até os dias de hoje. De uma outra forma, mas ela se repete. De muitas pessoas que estão dizendo não ao rei. De muitas pessoas que não entenderam que o rei chegou. De muitas pessoas que ainda não estão celebrando o rei, e o rei está entre nós. O rei já está entre nós. Então, nesse contexto, Jesus chega, como nós vimos aqui, dizendo, né? João capítulo 1, versículo 4 e 5. Olha quem era este rei que chegou. O que trazia este rei que chegou? A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ele. Então vocês iam dizer um amém por isso. Vejam bem, a vida que eles precisavam, a vida que os homens precisavam, estava nele. Nele estava a vida que eles precisavam. Qual é a vida que essas pessoas viviam até agora? Essas pessoas viviam uma vida de prisão diante do império. Mas não era um império romano, irmãos. Não era um império que dominava a época. A palavra fala que eles estavam no império, mas era o império das trevas. E em Jesus estava o quê? Jesus estava a vida. E a vida que estava em Jesus era a luz que dissipava essas trevas. Nele estava a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não podem derrotar essa luz. E que vida que estava nele? A vida que estava nele era todos quanto receberam. Naquele dia ele não foi recebido. Mas o seu evangelho, a sua mensagem continua desde os tempos que ele chegou. Ela continua a mesma. E a ideia aqui não é recebermos esse bebê. A ideia não é um Jesus menino, porque ele não é mais menino. A ideia não é essa. Mas a ideia de todos quantos receberam a ele. Tens o direito de serem chamados filhos de Deus. Nele estava a luz. Que luz? A luz que tira do império das trevas e leva para o reino do seu amor. O reino de Jesus é um reino de amor, porque amor é a essência do Pai que o enviou. Sabe por que nós amamos Jesus? Porque nós já saímos do império das trevas, nós estamos no império do seu amor, nós estamos no reino do seu amor. Por isso nós amamos Jesus, por isso nós amamos Deus, por isso nós amamos uns aos outros, porque nós estamos na luz. Sabe? João capítulo 9, versículo 5, ele fala para os seus discípulos isso. João capítulo 9, versículo 5, ele fala para os seus discípulos, olha, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ou seja, enquanto eu estou no mundo, eu estou aqui andando no mundo, eu estou sendo a luz do mundo. Então, todos os lugares que Jesus chegava, as trevas tinham que sair, porque ele chegou. Amém? Agora, o que acontece é o seguinte:
A palavra de Deus fala que quem anda na luz, como ele na luz está, aleluia, glória a Deus. Sabe o que se torna? Se torna a luz do mundo também. Enquanto Jesus estava aqui, ele era a luz do mundo. Ele era o rei que chegou, as pessoas não perceberam, mas aqueles que perceberam, receberam ele. Os que não perceberam, não receberam ele como rei. Mas aqueles que perceberam, receberam ele como rei. Você veja bem que quando ele começa o seu ministério, que ele chega até João Batista, que ele é batizado, o próprio Deus brada com voz do céu, dizendo: esse é meu filho amado, este é o rei que vocês estão esperando, esse é o Messias que vocês estão esperando. E a própria palavra que veio do céu dizia: e nele eu tenho prazer. Sabe, o que eu vejo aqui é exatamente isso. Ele diz que nós, que estamos na luz, como ele também na luz está, leva uma vida ao ponto de Deus olhar para a sua vida e falar assim: esse é meu filho amado, esta é minha filha amada, e na vida deles eu tenho prazer. A todos quantos receberam deles o direito de serem filhos de Deus. Então você que é filho de Deus, filha de Deus, todas as vezes que Deus olha para você, Deus fala assim: esse é meu filho amado, essa é minha filha amada, e leva uma vida no qual eu tenho prazer. Aleluia. Quantos alegram o coração de Deus nessa manhã? Glória a Deus, que a sua vida possa causar alegria no coração de Deus. Glória a Deus. Então ele diz que enquanto ele estava no mundo, ele era a luz do mundo. Mas nós sabemos que pessoalmente ele não está mais no mundo. E ele já avisava os seus discípulos que não ia estar. E quando ele fosse embora, então a luz ia embora também. Se enquanto ele estava no mundo, ele era a luz do mundo. Agora ele não está no mundo. Então e a luz, como é que ficou? O mundo vai permanecer em trevas porque agora não tem luz? Não, não. Mateus capítulo 5, versículo 14. Aleluia, glória a Deus. Enquanto ele estava no mundo, ele era a luz do mundo. E agora? Vós sois a luz do mundo. Enquanto ele estava, ele era a luz do mundo. Ou seja, o rei chegou, ninguém o recebeu. Mas agora ele deixou os seus servos, ele deixou os seus súditos, para fazer exatamente aquilo que ele veio fazer. Então ele disse: enquanto ele estava no mundo, ele era a luz do mundo. Mas agora, como ele não está no mundo, ele disse: vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre a montanha. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada na montanha. No texto antes que nós lemos, dizia que ele era a luz do mundo, a luz brilhava nas trevas, e as trevas não poderiam derrotá-lo. Então agora ele diz: vocês são a luz do mundo, e nada pode esconder essa luz, porque ninguém consegue esconder uma cidade edificada na montanha. Então vocês é a luz, vocês são a luz, e as trevas não podem derrotar vocês. Glória a Deus. Ele diz que quem segue ele não anda em trevas. Sabe, eu fico olhando, irmãos, eu fico olhando para vocês aqui e imaginando que cada um de vocês é o reflexo da luz de Cristo brilhando neste mundo por onde vocês passarem. Quando as pessoas olharem para vocês, tem que ver Jesus em vocês. Você precisa carregar esse brilho por onde você passar. Sabe, eu gosto dessas coisas de iluminação, de luzes. Parece que quando você anda na cidade, está tudo diferente, é muito lindo, né? Tudo que se faz nas cidades que marca essa época é muito lindo, eu gosto de ver, é muito lindo. Sabe, essa semana andando aqui pela cidade aí, que estava, né, nós estamos todos vivendo aí, proposto pela Câmara do nosso município, que diz que é o reino de Natal, e realmente está bonito, não está feio, está bonito mesmo. Parabéns para toda a gente que fez aí, se estiver vendo aqui para o nosso aqui, tá, muito parabéns. Mas aí eu fico pensando, né, isso está muito bonito, porque tiveram essa preocupação de ornamentar, depois de ornamentar, ligar tudo na eletricidade, e agora está muito bonito,
E havia grande expectativa, como vai ser, como não vai ser, desse ano, como vai ser, se é diferente, se não é, do outro que foi o ano passado e tudo. Mas quando foi revelado, a gente viu e realmente ficou bonito. A expectativa, né? Alguns que tinham expectativa superaram a expectativa que eles tinham. Agora deixa eu te falar aqui, a palavra de Deus diz que ainda não foi revelada a glória que está em você. É tanta glória, é tanta luz que está em você que ainda não foi revelado tudo ainda. E eu imagino que é esse pequeno foco de luz, que é você, que a palavra diz aqui, Jesus diz que você é a luz do mundo, onde você passar deve gerar uma expectativa de pensar o seguinte: essa pessoa tão simples, carrega tanto amor, isso só pode vir de Deus que tem grande amor. As pessoas têm que olhar para você e ver isso. Nós somos aquilo que traz expectativas, nós somos as pessoas que trazem expectativas, que traz esperanças nas pessoas de querer receber o rei. E temos que anunciá-los que o rei já chegou, o rei está entre nós. Mas o rei está entre nós, mas não está da forma que as pessoas veem, da forma que as pessoas querem. Eu e você precisamos trazer a revelação para eles de quem é o rei. O profeta Isaías disse para eles na profecia como ia ser esse rei. Esse rei, o seu nome será maravilhoso. Esse nome será conselheiro. Esse homem será Deus forte. Ele será o príncipe da paz. Isaías falou tudo o que ele ia, ele deu as dicas do que era o rei. Mas eles estavam tão conflituosos entre as guerras, que eles só pensavam no príncipe da paz, vai vir para trazer paz, vai fazer uma grande guerra, e vai nos tirar disso. Mas a paz que ele traz não está dentro desse contexto de guerra humana. A paz que ele traz está num contexto de guerra interior. Da nossa alma que milita muitas das vezes, o homem interior milita muitas das vezes, com aquilo que é bom, com aquilo que é mal. Querendo ou não, o mal está na terra, o mal está entre os homens. Mesmo a você e eu, que muitas das vezes nos damos por bons, o mal está entre nós. E muitas das vezes o bem que eu e você queremos fazer, não fazemos, mas o mal que nós não queremos, nós fazemos. E há essa guerra, mas chega o príncipe da paz, coloca ordem nisso tudo. E aí nós podemos dizer assim: eu vivo em paz, eu tenho paz no meu coração, porque o príncipe da paz chegou em mim. O rei chegou. Ele é a luz. Enquanto estava cá. E agora, vós sois a luz do mundo. Cada um de vocês que deixa resplandecer a sua luz, você está trazendo às pessoas revelação que o rei chegou e o rei está entre nós. Amém? Este reino que ele traz é um reino de liberdade. O versículo 4 do livro de Isaías, do capítulo 9, que nós lemos, diz assim: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o centro do seu opressor, como o dia dos midianitas. Ele trouxe liberdade. E a palavra de Deus em João 8,36 diz o seguinte: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é o Filho? O Filho de Deus, Jesus Cristo. E como que ele liberta hoje? Ele liberta hoje através da palavra de poder que ele deu para os seus súditos, que nós vamos ver no fecho dessa palavra. Ele liberta assim, porque ele disse, esse rei disse para os seus súditos, para os seus servos. Olha, isso é tão interessante. Nenhum rei no seu bom juízo, vai pegar os seus servos e conceder a eles todo o poder do reino. Sabe por quê? Em muitos casos, com menos poder, houve-se rebelião e tomaram o poder do reino. Essa é a história que nós conhecemos. A história do mundo é essa. Que súditos e servos com pouco poder que tinham, conseguiram enganar a todos e tomar o poder do rei, depor o rei.
Agora, nesse reino de paz de Jesus, de um Jesus que está sempre conosco, que conhece sempre o nosso coração, sabe que o nosso desejo é simplesmente de servi-lo, então Ele concedeu todo o poder à sua igreja. E qual é a sua igreja? Os seus servos. A igreja são vocês, a igreja somos nós, não é esse prédio. Ele concedeu o poder a nós, e é esse poder que Ele nos deu. Ele disse: vocês ainda não farão obras maiores do que eu faço. Glória a Deus. Ele disse que nós faremos obras maiores do que Ele fez, porque esse rei não tem esse problema, essa sensibilidade que eu e você não podemos fazer mais do que Ele fez. Ele disse. Eu não sei qual é, só para você entender uma coisa aqui, uma coisa bem atual. Uma coisa muito bem atual. A gente vê aí, às vezes, uma mensagem de alguns pregadores, por exemplo, que já são muito bem conceituados hoje, nesses dias, com mensagem até de 2 milhões de visualizações. Numa rede social, eles têm mais de 2.000 visualizações em uma só pregação deles. Jesus, quando pregou aqui, o relato que nós temos maior foi do dia da multiplicação dos pães, que foram os 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Vamos fazer aqui um cálculo aí de 13, 15 mil pessoas. Foi o mais que ele conseguiu. As obras maiores, temos hoje tecnologia para chegar muito mais longe. Por exemplo, por favor, me entendam. É uma obra maior ou não? Mas não é só nesse sentido. Não é só nesse sentido. A sua vida com Deus, o rei vivendo dentro de você, o reino de Deus dentro de você, faz com que você faça obras maiores, e o rei não tem problema nenhum nisso. Essa é a vontade do Pai sobre nós. Essa é a vontade que Ele tem para nós, é que nós façamos as obras, que nós brilhamos para onde nós formos. Todos aqueles que receberam o reino no de Deus no coração sabem muito bem disso, porque Ele diz: eis que vos dou poder. Nós fomos tirados desse reino das trevas, trazendo para um reino da liberdade do seu amor, que diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Lucas capítulo 4, versículo 18 a 9, diz assim, Jesus dizendo isso: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração das vistas aos cegos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, o poder estava sobre ele, para poder libertar os cativos, para curar aqueles enfermos, para libertar os cativos e também abrir a visão dos cegos. E é interessante que é o seguinte, nós vimos que Jesus abriu a visão de muitos cegos. Eu acredito que há mais pessoas que conseguiram ser curadas da sua visão do que aquilo que está escrito. Porque o próprio João disse que se for escrever tudo aquilo que Jesus fez, os livros da época não davam para contar. Então eu acredito que há muitos milagres, há muita coisa que não foram relatadas pelas pessoas que escreveram os evangelhos. Para os evangelistas que escreveram aqui os evangelhos. Muitas coisas não foram relatadas. Jesus fez muito mais. Mas deixa eu te falar que a maior cura de cegueira é a cegueira espiritual. E isso poucas pessoas da época conseguiram abrir os olhos para ver que o rei tinha chegado. E como é que essas pessoas conseguiram abrir os olhos para ver isso? Aqueles que começaram a enxergar Jesus com os olhos da fé. Aqueles que começaram a enxergar Jesus com os olhos da fé, conseguiram perceber que o rei tinha chegado. Um exemplo. Quando a palavra de Deus, e nós falamos aqui, não sei se domingo passado ou no outro domingo, relata a história de Bartimeu, por exemplo. Vou dar só esse exemplo aqui. Quando a Bíblia relata a história de Bartimeu, o filho de Timeu. A Bíblia diz que ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Olha, quem disse para ele que Jesus era filho de Davi? Quem disse para ele que Jesus era da linhagem
do leão da tribo de Judá. Quem disse isso para ele? Quem disse para ele que Jesus era o Filho de Deus? Quem disse para aquele cego? Isso. Se até aquelas pessoas como Nicodemos, que era uma pessoa estudiosa da lei, que era uma pessoa conhecedor da lei de Moisés, era uma pessoa conhecedor dessas profecias, que era conhecedor de toda a profecia que era dada aos judeus, que era conhecedor de tudo isso, estudante disso, foram ter com Jesus, e Jesus fala para ele: Senhor, é natural que você nasça de novo. E ele, com seus olhos naturais, não entendeu que Jesus era o rei, não entendeu que Jesus era a luz. E ele disse: como é que eu vou nascer de novo? Eu sendo velho, vou ter que voltar de novo do ventre da minha mãe e nascer de novo. Aí Jesus falou assim para ele: você não entendeu nada. Eu estou dizendo a você que você precisa descer na água e do Espírito. Ou seja, você está me olhando e está enxergando as coisas tudo no âmbito natural das coisas, mas eu estou falando de coisas espirituais. Eu estou falando de você coisas de essência, do seu coração, da sua alma, Nicodemos. É disso que eu estou falando. Mas é que quando nós vemos Bartimeu é totalmente ao contrário. Ele já entendeu isso no seu coração pela fé. Ninguém pode fazer as obras que essa pessoa faz se ele não for o Filho de Deus. Ninguém pode arrastar multidões dessa forma que esse homem arrasta se ele não for o Filho de Deus. Ele entendeu isso. Então, se é assim, eu creio que ele é o Filho de Deus. E ele começa a gritar: Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Isso incomodou Jesus. Não foi os gritos dele que incomodou Jesus. O que incomodou Jesus foi a grande fé que ele teve naquele momento. Talvez não é os seus gritos, não é o seu choro, não é tanta coisa que às vezes nós fazemos apenas por causa da nossa alma, mesmo às vezes por causa das nossas tribulações interiores, das nossas confusões interiores. Talvez não seja isso que vai fazer diferença, o seu choro, de colocar o seu complexo de inferioridade, que te coloca diante das pessoas, quer colocar diante de Deus. Não é isso que vai funcionar, mas o que vai funcionar é a sua fé. De saber que Ele está aqui, de saber que Ele está com você, de saber que Ele está com você até a consumação dos séculos. É isso que faz a diferença. O que fez a diferença na vida desse homem foi a fé que ele teve, que o rei tinha chegado. E que esse rei não podia dar ele apenas uns míseros trocos, como todos passavam e deixavam ali uma esmola, mas ele percebeu que aquele rei podia dar ele coisa muito melhor. Deixa eu te falar, Jesus veio, o rei está entre nós. Não espera deles apenas uma tapinha nas costas, uma saudação, ou de colocar você em um patamar que talvez você almeja, mas o rei está aqui para poder transformar a sua vida. Ele veio para isso. Ele veio a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. O seu reino é um reino de paz. E ele deixou isso muito bem claro. Para aqueles que não haviam percebido que ele era o rei, ele chama os seus discípulos. Aqueles que já haviam entendido, aqueles que haviam crido, eles chamam e falam para ele assim: olha, meu reino é um reino de paz. O versículo 7, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O seu zelo, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E sabe como é que ele faz isso? João 14, versículo 27. Ele diz o seguinte: eu deixo-vos a minha paz. Eu deixo-vos a minha paz. Não vos la dou como o mundo a dá. E ele fala assim: não se atemorize o vosso coração. O que ele fala de novo? Não se turbe o vosso coração. Não se atemorize. Sabe, as pessoas estavam à espera deste reino, para que quando esse rei chegasse não houvesse mais guerras. E eles chegaram, o rei chegou e continuou havendo guerras. Porque a ideia dele não era as guerras naturais que nós conhecemos, mas a ideia dele era da guerra interior, que muitas das vezes nós temos dentro de nós. A ideia dele deixar paz é para que a paz dele consuma todo o intento de guerra que tenha dentro do seu coração.
A ideia da paz é para poder destruir todas as confusões que existem na sua alma. Essa é a ideia. Para que você se sinta paz interior e não em guerras interiores. Essa é a ideia dele. E ele fala assim: deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não dou a minha paz do jeito que o mundo dá. Porque geralmente quando a paz que o mundo traz é porque entrou em guerra com o outro lado. Todas as vezes. Principalmente neste século que nós estamos a viver. Nós estamos vendo que o mundo está em guerra. E digo para vocês, uma das piores que possa existir, o mundo está hoje. O mundo está em uma das guerras das piores que possam existir. Que não é as guerras que lançam os mísseis. Não é as guerras que destruem as massas de vidas. Não é essa guerra. A guerra ideológica. A guerra das ideias. Essa é uma pior guerra que possa existir. Sabe por quê? Porque na guerra ideológica, todas as pessoas se acham vencedor pela sua ideia. Esse é o grande problema. Por isso que Jesus disse que não dava a paz dele como o mundo quer dar. O mundo quer te dar a paz a partir que a sua ideia é verdadeira. E você defende ela até o fim. Mas não é o nosso caso. Porque a paz que Jesus diz que dá não é essa paz. A paz que Ele vai nos dar se baseia na ideia dEle. Por isso mesmo que nós fazemos a vontade dEle. E quando fazemos a vontade dEle, não é a nossa ideia que está em causa. Não, não. É a ideia dEle que está em nós. Porque a ideia dele não é eu que vivo a minha vida, a ideia dele e minha também agora é que a vida dele esteja em mim. E se a vida dele está em mim, a ideia é que eu não vou fazer guerra com ninguém por causa das ideias dele. Sabe, eu cheguei a uma conclusão que a mensagem do Evangelho é tão poderosa. Ela é tão poderosa, a mensagem do Evangelho, que ela pode mudar a ideia de qualquer pessoa. Sabia disso? Sabe por quê? Porque a mensagem do Evangelho, o próprio Paulo fala que ela é loucura para aqueles que perecem. Essa é a mensagem do Evangelho, para aqueles que estão apenas com as suas ideias. Ela é loucura para eles porque eles acabam perecendo, porque isso é loucura. Mas para nós que somos salvos, isso é o poder de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Então não fique aí com as suas ideias. Não fique aí querendo fazer guerra de ideologia com ninguém. Apenas pregue a mensagem do Evangelho, que é a mensagem transformadora. E qual é a mensagem? A mensagem é independente da sua ideia. Deus te amou, Deus te amou, Deus te amou. E se você aceitar o amor dele, ele faz o resto. Esse rei faz o resto, esse rei transforma. Essa ideia dele é transformar a vida. A mulher samaritana, quando ele oferece isso para ela, se você soubesse o dom de Deus. O que é o dom de Deus? Se você soubesse o dom de Deus, é a graça salvadora, a graça que ninguém merece. Você pediria e Ele te daria algo que faria você viver para sempre. É isso que Jesus está falando para a mulher samaritana. Então, quando a mensagem do Evangelho chega no seu coração, quando você entende que o Rei chegou e Ele traz algo maravilhoso para você, uma transformação, você começa a perceber isso. Que se você receber o reino dele na sua vida, a sua vida será transformada. Você não está preocupado agora com as guerras ideológicas. A única coisa que você está preocupado é o seguinte: a minha vida é outra. Eu estou em outro patamar de vida agora. A minha vida pertence ao Senhor. E a minha vida permanece às ideias dele. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. E esse rei, quando chega, imagine vocês que essa cidade aqui fosse um reino.
e que o rei que governasse essa cidade fosse partir para ficar um bom tempo fora. Então eu fico pensando nisso. E isso é tão interessante. Por exemplo, vamos aqui resumir melhor a ideia para nós podermos perceber melhor. É lógico que eu sou pastor aqui dessa igreja, eu sou o líder dessa igreja. Mas quando eu viajo, eu não posso simplesmente chegar aqui na frente e falar assim, olha, vocês todos agora têm autoridade nesta casa para vocês fazerem tudo aquilo que eu faço e tudo aquilo que vocês já me viram fazer e eu mandar, vocês fazem tudo. É perigoso quando eu voltar, não tem igreja mais. Você já imaginou se cada um aqui fosse fazer, A Lívia riu mesmo, né, Lívia? Você imaginou isso? Quando eu voltasse, irmãos, se eu que achasse que o prédio ainda estava bom demais. E eu não vou falar muito não, eu ficasse aí 2 meses, todo mundo mandando. Eu não estou falando isso no sentido de que as pessoas são imaturas, não é nada disso. Eu estou falando disso no sentido das ideias. Porque cada um tem a sua ideia. E cada um tendo a sua ideia, quer colocar a sua ideia em prática. É só isso. Mas agora Jesus, irmãos, Jesus vai partir. E olha só o que Jesus faz. Eu vou dar a vocês o mesmo poder que eu tenho. Já imaginou? Jesus partiu e falou assim, eu vou dar para vocês o mesmo poder que eu tenho. Vamos ver quanto isso é verdade? Marcos capítulo 16, versículo 14 e 18 a 18. Jesus aparece aos seus 11 discípulos e fala para eles assim, olha, quando eu estava à mesa, censurou exatamente. Censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram créditos aos que o tinham visto e já ressuscitado. Jesus aparece no meio dos discípulos aqui, depois que Jesus morreu, ressuscitou e tudo mais. E Jesus já começa o seguinte, olha só para vocês verem, Jesus já começa aqui a colocar na mesa uma fragilidade de fé dos discípulos. Vai vendo. Censurou os discípulos que não tinham acreditado que ele tinha ressuscitado. Versículo 12, e diz-lhes. Não, versículo... Exatamente. Depois de censurar a incredulidade deles, ele disse assim, ó, agora vocês vão para todo mundo. Vai vendo. Você já sabia que aqui era alguma falta de fé. E olha o que Jesus acaba de fazer depois. Vocês vão agora para todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo, e quem porém não crê será condenado. Ou seja, censurou, falou para você, olha, eu ressuscitei, vocês não acreditaram, e assim por diante e tudo mais, mas eu tenho agora uma tarefa para vocês. Vocês vão para o mundo todo pregar o evangelho. Mas como vai fazer isso para quem não acreditou nem que ele ressuscitou? Versículo 17. E esses sinais hão de acompanhar todos aqueles que creem. Eu censuro vocês porque vocês não acreditaram, mas agora eu quero dar um ânimo para vocês. Vocês vão ter uma mensagem que vocês vão ter que levar para o mundo todo. E ao vocês anunciar essa mensagem, que é as boas novas de salvação, todas as pessoas que crerem, vai ter sinais que vão seguir essas pessoas. Quantos já creram aqui? A ordem foi dada aos discípulos e depois disso, a todos aqueles que creem, vai ter uns sinais que vão segui-los. E quais são esses sinais? Esses sinais é o seguinte, que em meu nome, no nome de quem? No nome do rei.
O rei viajou, mas falou assim: no meu nome, vocês podem fazer coisas grandes e maravilhosas. Então, no meu nome, vocês vão fazer o seguinte: as trevas vão ter que sair, vocês vão expulsar os demônios. Amém, gente? Continua no versículo 17, só para terminar aqui. Vocês vão falar novas línguas. Versículo 18 agora. Pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Jesus veio, primeiro, luz do mundo. Ele disse que nós seremos a luz do mundo agora. Ele veio com poder para curar as pessoas. E ele disse que nós agora vamos fazer a mesma coisa que ele fazia. Ele veio e libertou os cativos. Ele disse que agora nós também vamos fazer a mesma coisa. Libertar os cativos. Sabe quem? Porque esses sinais vão acompanhar os que creem. Ele impôs as mãos sobre as pessoas e as pessoas ficaram curadas. Ele disse que eu e você vamos fazer a mesma coisa. Vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles vão ficar curados. Deixa eu te falar aqui uma coisa muito clara, irmãos. Muito clara. Porque muitos de nós temos medo de colocar a mão sobre as pessoas e orar por elas. Muitos de nós temos medo de expulsar os demônios, mandar os demônios saírem, eles não saírem, ou temos medo de mandar só sair. Mas deixa eu te falar aqui uma coisa, não é você que faz. É a ordem do rei. É a palavra que o rei diz, que é no nome dele que nós fazemos. Nenhuma pessoa no seu sã juízo, na época dos reinados, sabendo que um arauto tinha uma palavra diretamente do rei, documentada e selada, iria desobedecer àquela pessoa que trouxe aquela palavra, porque sabia que o retorno dele poderia ser devastador. A mesma forma, aquilo que Jesus nos disse. E deixa eu te falar que as trevas sabem muito bem que eu e você somos luz. As trevas sabem muito bem que Jesus concedeu a nós o poder. O rei deu poder a nós. O rei deu autoridade a nós. E você pode usar o poder que ele te deu no nome dele. Que coisas grandes vão acontecer. E mais ainda, ele disse que poderia acontecer coisas maiores do que aquelas que ele fez. O rei chegou. O rei está entre nós agora. Não da forma humana para que nós vemos como nós vemos uns aos outros, mas pelos olhos da fé e pelos nossos sentimentos, nós vemos que Jesus está aqui e sentimos que Ele está aqui. E a ideia dele nessa manhã, para quem tem o coração conturbado, é trazer paz. Daqueles que ainda acham que a vida está toda escura, que você não consegue enxergar o seu futuro, nesta manhã Ele vai trazer luz. Em nome de Jesus. E ouso a dizer que Ele pode te libertar nessa manhã se você está sendo confundido por algum espírito mau. E quero dizer mais a você, nesta manhã, Ele pode te curar aqui nessa manhã. Porque Ele disse que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e os curaríamos em nome de Jesus. Então, baseado nessa palavra que o rei está aqui, eu quero te convidar a ficar aí de pé. Nós vamos orar ao Senhor agora, agradecendo a Ele por esta palavra. Muito rapidamente, os irmãos do louvor, venham aqui à frente. Sabe, eu não vou convidar vocês todos para vir aqui à frente. Mas como eu disse aqui, Ele deu autoridade a nós. Antes que os irmãos comecem a cantar, eu quero orar primeiro aqui. Eu vou orar para todos nós. E depois, você que está aí próximo de alguém, se você precisa de oração, peça a pessoa que está do seu lado aí, ore por mim aqui. Ore por mim. Se você está sozinho e precisa de oração, está sentado sozinho na cadeira e precisa de oração, levante a sua mão e nós vamos olhar e alguém vai aí ter com você e vai orar com você. Nós vamos exercitar aquilo que o rei mandou fazer aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Tudo para quê, irmãos? Tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo para a honra e glória do nome do Rei. Sabe, então,
Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Depois, se você precisar de uma oração especial, você levanta sua mão ou peça seu vizinho que está do lado para poder orar por você. Ele vai orar no nome de Jesus e vai ter resultados, porque foi isso que nós pregamos e a palavra do Senhor é isso. O Rei está aqui, Ele está querendo fazer maravilhas no nosso meio, em nome de Jesus. Você que está online também é a mesma coisa. Eu quero orar por você que está aí. Deus vai abençoar a sua vida e muito agora, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nessa manhã no entendimento, Senhor, que aquilo que nós estamos esperando por esta época, Senhor, não é simplesmente que há uma festividade de uma data de aniversário, mas aquilo que nós queremos fazer aqui nessa manhã, Senhor, é cumprir com a palavra do Senhor, que deu poder à sua igreja como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é o Senhor. Como o leão da tribo de Judá, o Senhor concedeu poder à sua igreja, a todos os quantos crerem no seu nome, iam falar novas línguas, iam fazer prodígios e maravilhas, iam expulsar os demônios em nome de Jesus. Então nesta manhã nós trazemos esta palavra, Senhor, desta manhã, em prática aqui nessa manhã, dizendo que aquele que está enfermo, que seja curado no nome de Jesus, aquele que precisa de libertação, que seja liberto pelo nome de Jesus, aquele que está confundido na sua vida, que as luzes brilhem na vida dele agora, em nome de Jesus, e seja dissipado todas as trevas, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, porque os prodígios e maravilhas que o Senhor fez, o Senhor quer fazer agora neste momento, através da vida da sua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, enquanto os irmãos orem aqui, então, se você quer oração, peça o irmão que está do lado, ou levante a mão, que alguém vai aí orar contigo. Como uma luz de estrela és, para ti não há distância. Para sempre brilharás com uma chama eterna. Oh, perto tu estás, sei que virás. Senhor, oh, eu vou esperar, sei que virás. És como um sol em meio à noite, se o sol se põe, tu permaneces. Em todo o escuro fazes luz.
Aleluia, glória a Deus. Quantos foram abençoados aqui nessa manhã? Sabe, eu quero profetizar para as nossas vidas que ainda essa semana nós vamos ver muitos resultados práticos daquilo que nós ouvimos aqui. E eu quero deixar aqui um alerta para você. Você pode ter experiências maravilhosas nessa semana. Quando alguém vier até você e você perceber que ele precisa da mensagem do Evangelho, que ele precisa de luz na vida dele, fale de Jesus para ele. Não é uma nova ideologia, não é nada disso. É a mensagem de Jesus. Ore para Deus colocar paz no coração das pessoas. Ore para Deus dar vida novamente para as pessoas. Ore para Deus dar esperança para as pessoas. É isso que elas estão precisando. Amém? Deus vai usar você muito nessa semana, em nome de Jesus. Glória a Deus. Para que nós possamos organizar a nossa agenda. Então, geralmente nós temos aqui no último dia do ano, nós temos aqui o nosso culto de passagem de ano. Nesse ano, por causa das grandes restrições que estão havendo por aí, nós vamos fazer uma coisa mais intimista. Então o nosso culto de passagem de ano vai ser no dia 31 às 8h30. Então o nosso culto vai ser das 8h30 às 10h. Então você pode vir no culto e depois você tem o seu tempo livre, ou para estar com a família, ou para ir para casa descansar. Então vamos fazer as coisas mais cedo. E este ano nós não vamos fazer aqui, né, aquele momento de comunhão com comidas e tudo mais, por causa disso mesmo, por causa das restrições que estão havendo. E não damos aqui motivo para ajuntamentos, que não é o culto. Não sei se vocês podem perceber, porque o culto nós podemos ter, outros tipos de festa é que não. Então nós vamos ter o nosso culto, vamos orar ao Senhor, vamos entregar esse ano agradecendo a Ele por tudo que Ele fez, na expectativa que o próximo ano será muito melhor do que esse. Então nós estaremos orando ao Senhor, vai estar trazendo suas primícias, nós vamos orar para a sua vida, vamos agradecer a Deus e vamos dar aqui a nossa programação para o outro ano e o nosso tema para o próximo ano, em nome de Jesus. Então, por favor, todos vocês que estão, convido pessoas para estar aqui, porque o melhor lugar para estar é na presença de Deus. Estaremos aqui louvando ao Senhor, tá bem? Então, boa semana para vocês e até no próximo domingo, em nome de Jesus.